e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comereis, que bebereis, que vestireis, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso aí ele falou para os homens coadores, né? Os homens de pouca fé. Ninguém entendeu a piada? Mas, na verdade, Jesus, ele está falando de um assunto. Quando ele usa o exemplo da natureza, das aves, quando ele usa o exemplo dos lírios, ele está usando, portanto, o exemplo da própria natureza. A natureza em si, ela já oferece todas as respostas que a gente precisa para tudo. Ó, tem bastante lugar aqui na frente, pode vir. Então, quando ele diz, por exemplo, olhai as aves do céu, que elas não semeiam, elas não guardam comida nos celeiros, mas todos os dias o Pai as alimenta. Exatamente do que Jesus está falando? Qual é o tema? Qual é a essência desse aprendizado? O que nós precisamos aprender com isso? A ter o quê? Confiança em Deus. Fé, confiança, exatamente. E por que a gente sofre? Porque a gente não tem fé. Quantos problemas seriam solucionados se nós confiássemos? Se nós entendêssemos que não somos nós que estamos no controle de nada. Assim como os pássaros. Os pássaros, eles não precisam guardar comida para o dia seguinte. Eles sabem que no dia seguinte eles vão acordar, vão fazer, enfim, vão cumprir o dharma deles, vão se alimentar, vão encontrar a passarinha lá, vai cantar bonitinho, ela vai chegar, ele vai copular com a passarinha, vai nascer outros passarinhos, e assim ele vai seguir a vida dele. E está tudo certo. Mas a gente não. A gente está aqui hoje e não consegue viver o hoje. A gente não consegue estar ancorado no presente. A gente não consegue se preocupar com as coisas do dia. Porque o universo, gente, ele vai de forma paulatina e gradativa, trazendo as tarefas diárias para a gente. Ele não traz tarefas para você, tarefas que você teria que executar em 3 meses num dia só. Eu posso estar cheio de dívida, cheio de boletos para pagar, mas hoje o único boleto que eu tenho é de uma conta de água. Então eu vou focar nela. Eu resolvi esse problema, confio em Deus para o dia seguinte, que Ele vai me trazer o problema e vai me trazer a solução. Porque Ele me colocou nessa situação e é Ele que vai me tirar. E se Ele me colocou, tem um objetivo. Tem algo que eu preciso aprender. Tem algo que precisa ser desenvolvido em mim. Então, isso é um pensamento de quem tem fé. De quem não está preocupado com o futuro. Porque quando você fala de futuro, você está falando de um campo que não existe, de um mundo que não existe, de uma instância, portanto, ilusória. E é assim que a gente vive. A gente está diante das dificuldades da vida, do dia a dia, não consegue lidar com aquilo, não consegue enxergar aquilo, não consegue encarar aquilo, não consegue enfrentar, não consegue aprender nada com aquilo, não consegue, de alguma forma, tentar buscar a solução para aquilo.
Então a gente se refugia. A gente cria um mecanismo de fuga. A gente se refugia onde? No futuro. Aí você vai vivendo no automático, pensando no amanhã. Amanhã vai ser melhor que isso. Sonha com situações assim, A, B ou C. Sonha com coisas que não tem, com coisas que não alcançou, com situações imaginárias e que vão, de alguma forma, anestesiar você e vai tirar você do desconforto de encarar o presente. E o presente é um presente. Que a vida colocou diante de você tarefas que precisam ser enfrentadas, executadas. A nossa sombra se projeta no presente. O que é a nossa sombra? Tudo que existe dentro da gente que precisa ser resolvido. Tudo que precisa ser iluminado. Então ela se manifesta no dia, no aqui e no agora, diante de nós. Então o que eu faço? Eu vou buscar esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, esse autoenfrentamento e vou resolver as questões que vão me transformar numa pessoa melhor, mais poderosa, mais resiliente, menos vulnerável. Vou fazer isso através desse embate, dessa luta, pelo desenvolvimento do meu ser? Ou eu vou me refugiar na imaginação, criando um personagem ilusório? Que é isso? O ego é mais ou menos isso. É algo que não existe. É algo da tua imaginação. E que você se identificou. Então, é um personagem que você tenta realizar. Eu vou realizar esse ser imaginário, porque esse ser que eu sou não serve para mim. Então, isso já é uma coisa de rebeldia. Eu não aceito as proposições de Deus, as proposições da vida, do universo. Eles estão errados. Eu quero cuidar de mim, eu quero algo diferente para mim, eu não aceito isso. Aí você cria esses mecanismos de fuga. E aí você vai o quê? Procrastinando, protelando esse enfrentamento da própria sombra. A sombra continua ali. Vou me livrar da sombra, eu vou para o Japão. Aqui eu estou vendo ela toda hora. O cara pega o avião, vai para o Japão, ele olha para trás, mas a sombra está aqui ainda? Onde quer que você vá, a tua sombra está. Não há como fugir dela. Há como iluminá-la. Nós podemos iluminar os problemas que a gente traz. Nós podemos nos auto-iluminar através desse auto-enfrentamento, desse auto-descobrimento. Era isso que Jesus ensinava. E isso pode ser feito através da confiança, da coragem, da humildade, do uso das virtudes, que são verdadeiros instrumentos de luta para o nosso processo de transformação. Mas a gente, ao invés de nos agarrarmos às nossas virtudes, nós criamos mecanismos de fuga e nos agarramos aos nossos vícios. Então, há aqueles que buscam fugir da realidade através de drogas, de bebidas, de entretenimento, de prazeres, de diversão, de qualquer tipo de ilusão. Enfim, ele faz qualquer coisa para não parar e olhar para si mesmo, porque não encontra recursos emocionais para enfrentar-se. Não que não tenha, porque todos nós temos. Mas ele fugiu tanto de si mesmo, fugiu tanto da própria sombra, que ele não consegue fazer esse autoenfrentamento. Então Jesus surge, nesse contexto, dizendo que nós temos que confiar, porque o universo, se ele cuida dos passarinhos, os alimenta todo dia, não deixa que nenhum deles morra de fome, quanto mais ele não faria por nós, que somos muito maiores do que esses pássaros, do que esses pequenos seres, como está nas Escrituras. Então, nós não precisamos nos preocupar com o que nós temos que conquistar. As coisas vêm para a gente. À medida em que nós somos colocados diante de enfrentamentos, de experiências, e todas as experiências são válidas, seja você um empresário poderoso, seja você um artista de rua, seja você um sapateiro, seja você um agricultor, seja você um professor, um médico, seja você o que você for, você está diante
de uma missão voltada para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento de aspectos do teu ser que precisam ser desenvolvidos, porque a natureza não erra com ninguém. Se hoje eu passo por determinada coisa, é porque elas são necessárias para desenvolver aspectos do meu ser que não foram desenvolvidos ainda. É por isso que nós temos que entender que sem a reencarnação, o que vai imperar no mundo é a injustiça, é a maldade, e não é isso. Não existe o mal dominando o mundo, nem a injustiça dominando o mundo. O que existe é o que existe, aquilo que é necessário. É necessário, portanto, que todos nós passemos por isso. E vamos falhar. Gente, olha, assistam esse filme novo do nosso lar. Quem assistiu aqui? Maravilhoso, viu, gente? Eu recomendo, assistam. E você sai abalado até do cinema, né? Porque as pessoas são obrigadas a rever. Na verdade, tudo isso está nos livros do André Luiz, né? A gente encontra muita coisa boa, mas quando você vê isso no cinema, é outra coisa. Você vê aquilo, parece que em terceira dimensão, não sei, você vê aquilo vivo diante de você, aqueles personagens interpretando, aí você fala, puxa vida, eu preciso cuidar um pouco mais de mim, eu preciso estar atento ao que de fato faz sentido, tem importância na minha vida, do que às vezes ficar agarrado a sonhos, a ilusões. Quantos anos às vezes a gente perde na vida em busca de uma ilusão? E você deixa de viver. Porque você passou pela vida sem perceber que estava vivo. Porque você não estava presente nas suas ações. É curioso isso. A gente liga o automático e vai fazendo as coisas, pensando no futuro, pensando no que eu não sou, pensando no que poderia. Aí você vai. As coisas que você faz, é evidente, não vão ter qualidade. Então a pessoa não prospera, a pessoa não cresce, não sabe por quê. Porque ela não está encaixada na vida. Ela está presa num mundo que não existe. Num mundo de possibilidades, de sonhos, sabe, de coisas que ela... de expectativas, assim. Então, a gente tem que entender a importância desses ensinamentos de Jesus, porque não foi só nesse momento que ele falou disso. Ele disse também, num determinado momento, que para cada dia basta o seu mal. Nós temos que preocupar com o dia de hoje, com o que eu posso fazer. Eu estou pronto aqui para cumprir o meu Dharma, para estar sintonizado com a natureza. E quando a gente está sintonizado com a natureza, a gente está sintonizado com Deus, porque a natureza é Deus. Esse é o meu Deus, viu, gente? Se vocês têm outro, fiquem com ele. O meu é a própria natureza. O meu Deus é o Deus de Spinoza. Essa coisa do natura naturans. Nós somos partes dessa natureza, desse concerto de perfeito que é o mundo, que é o planeta. Então, quando a gente está integrado com isso, a gente é extremamente potente, a gente faz parte de um ecossistema. Agora, quando a gente está vivendo uma vida artificial, desconectado, a gente não tem força, a gente precisa de remédio, a gente precisa de uma série de instrumentos e de ferramentas para viver, coisas que os animais não precisam. Eles estão integrados, a força deles... Gente, põe um homem para arrumar um jardim, ele vai passar assim, um bom tempo para construir um jardim. O jardim é coisa mais linda. Então, tem plantas de todo tipo, tudo cortadinha, bonitinha, ajustada, né? Colocou esterco aqui, colocou não sei o que, defensivo aqui, colocou não sei o que ali, tá aquela coisa mais linda. Depois de 1 mês ou 2 meses sem tratar esse jardim, como é que ele fica? Totalmente destruído. Cadê o jardineiro? Não fica, Ronaldo? Não fica? E a natureza? Vai hoje numa floresta lá, tudo aquela sinfonia perfeita. Vai lá, vai lá.
Cada verme que existe ali, cada inseto, cada ser vivo, ele tem uma função, está dentro de um processo ativo, dinâmico, sabe? É uma coisa perfeita, uma coisa ajustada. E não precisa de cuidado nenhum. A própria natureza está cuidando, está dizendo qual é o papel de cada ser vivo ali. E eles estão obedecendo esse papel. Então, isso é a natureza. A natureza é Deus. Nós perdemos essa conexão, gente. A gente perdeu essa conexão com a natureza. Nós somos todos ETs. É verdade. O mundo está aí, a gente está desconectado disso. Nós não temos mais a capacidade os pássaros, eles sabem que uma frente fria vai chegar, daqui a 3, 4 semanas, eles já começam a voar para as zonas mais quentes. Nos tsunamis, você lembra daquelas imagens dos tsunamis? Os animais fugindo horas antes de acontecer o tsunami. Por que isso? Eles estão conectados. Existe uma coisa que nós, seres humanos, está muito subdesenvolvido na gente, que é essa glândula pineal, também chamada como epífise, que ela poderia nos conectar com o cosmos, com tudo, mas não. A gente vive muito mais com a hipófise, que é uma outra glândula, a glândula mental, da vida de pensamento, de construção, de ideias, de conceitos, de valores, e disso, eu estou certo, você está errado, todo mundo atrás de uma trincheira, brigando contra todo mundo, o ódio impera, o ódio construiu esse mundo. Esse mundo é resultado do ódio. Por isso que quando Jesus fala, nós estávamos até conversando, né, sobre isso, me lembra essa passagem, por favor, em que ele diz que realmente se levantarão nação contra nação. E haverá sinais de guerras, e temores de guerras, e de tsunamis. E que isso não é o fim. Isso é apenas o princípio das coisas. E é necessário que aconteça. E o fim do mundo se dará quando o Evangelho... Quando a palavra do Evangelho é isso. Porque o mundo é construído pelo ódio. E só o amor pode destruir esse mundo criado pelo ódio. Não é o mundo, não é o planeta, não é o mar, não é as montanhas, não é a natureza, a floresta. Não, o mundo que a gente construiu com a nossa mente. Os construtos mentais que criaram a ideia de mundo é nossa, não é de Deus. As formas de pensamento plasmadas na matéria. Exato, é isso que vai ser destruído através do amor. Porque o amor, ele não constrói, o amor destrói. Tudo que não presta, que é a maioria das coisas que nos circulam, é destruída pelo amor. O amor resolve qualquer problema. É a solução para tudo. Eu falo sempre aqui, não sei o problema de cada um. Eu sei a solução, é o amor. Tá certo, gente?